Vamos hoje falar dessa parte da estrutura organizacional, que está lá dentro, né, do planejamento lá da terceira etapa, quando a gente já está falando da parte dos objetivos estratégicos. E aí dentro do desenvolvimento ou da empresa, né, ela tem essa estrutura organizacional aqui. Às vezes ela pode ser só você, mas você vai ter a parte do comercial e do marketing, a parte do administrativo financeiro e a parte de desenvolvimento de projetos. E todas essas três áreas, né, âncoras aqui, elas vão desdobrar em várias funções. Dentro do comercial, né, eu vou mostrar para vocês agora como é que é a estrutura do comercial. Dentro do administrativo financeiro, é uma estrutura que ela é mais enxuta, porque se você tiver uma pessoa ali, ela consegue fazer contas a receber, contas a pagar, toda a questão de contrato e tudo. E a parte de desenvolvimento de projetos é onde que a gente vai precisar de detalhar um pouco mais. Eu vou mostrar para vocês os fluxogramas e tudo, e aí a partir daí a gente vai fazer esse desdobramento dessas áreas. Então, nós precisamos desenhar como é que está essa estrutura das empresas, para a gente entender as funções, o que cada um desenvolve, mesmo que você está lá como sócio, diretor da empresa, o gestor principal da empresa, mas às vezes você é o vendedor da sua empresa, às vezes você faz a parte do administrativo e você executa o projeto. Então, muitas das vezes, a gente acaba desempenhando, né, as funções em todas essas áreas. Mas é importante a gente estruturar. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o que dentro do administrativo financeiro, quais são as principais atribuições e atividades que são desenvolvidas dentro de um administrativo financeiro. Ele elabora os contratos, os boletos após o fechamento de contratos. Até lembro lá o dia que a Kênia falou, mas isso. Agora eu não faço isso mais. Que bom que você já delegou, então você já vai um pulo depois disso. Ok, aí você já vai pegar essa relação que eu vou disponibilizar esse material. E aí, eu vou disponibilizar, gente. Esse material eu não estou prometendo, não. É porque cada dia, assim, às vezes eu vou conhecendo, vou vendo e eu vou mudando as coisas. Porque não adianta eu pegar o curso de vocês, ele vai sendo construído. Então, à medida que eu fui sentindo algumas coisas, eu fui mudando algumas coisas. Por exemplo, estou mudando em vendas, semana que vem ainda estou montando o curso de vocês. Então, por isso que eu ainda não disponibilizei, porque eu vou correr o risco de disponibilizar material e depois ter que vocês ficarem perdidos. Até o dia da consultoria do nosso encontro, pode ter certeza que vocês terão todo esse conteúdo, esses exemplos, todo o material que foi trabalhado aqui em slides vai ser disponibilizado. Então, voltando aqui dentro, o que faz uma pessoa? Então, já que você já delegou isso para alguém, parabéns, viu, Kênia? Ótimo. Então, o que essa pessoa pode cuidar para você, esse administrativo financeiro lá na sua empresa? Elaborar os contratos, os boletos após o fechamento dos contratos. Por exemplo, o comercial fechou. Aí, a partir do momento que ele fechou, passa para o financeiro. Aí ele vai aferir e realizar o pagamento de despesas gerais da empresa, todos os pagamentos, né? Acompanhar e efetuar o pagamento dos funcionários, dos prestadores de serviços, né? As pessoas que trabalham interno e de quem presta serviço. Estabelecer juntamente com o gestor comercial o percentual das participações por metas alcançadas. Depois nós vamos falar, né, você já deve ter feito aí alguma coisa de remuneração, precificação e essa parte da comissão. Ele pode ajudar nesse processo. Gerenciar as contas bancárias da empresa, ajudar nesse processo, porque às vezes a gente pensa, nossa, é centralizado, mas a gente precisa ter alguém que tenha da sua confiança, que tenha acesso a isso para te ajudar. Acompanhar os custos fixos e variáveis da empresa, ou seja, desde o cafezinho, o aluguel, a energia, a água, o telefone, tudo aquilo que vocês viram lá com o Thales, né, que ele deve ter trabalhado isso. Então ele vai gerenciar acompanhar esses custos, como é que isso, o que isso está impactando, até na hora que vocês forem precificar isso aqui, nós temos que colocar esse percentual lá no preço de trabalho de vocês, né, na formação do preço. E o que é variável é a comissão, é a hora às vezes do profissional que presta serviço ali para você, às vezes ele faz um serviço ali específico, você que faz parte desse custo variável. Desenvolver relatórios financeiros dos clientes com projetos em andamento. Por exemplo, você fecha um projeto e aí você colocou um valor, e esse projeto às vezes dá muitas idas e voltas, e aí você tendo um cronograma, ele pode fazer esse acompanhamento, quantos projetos estão em andamento lá no escritório, e aí, por exemplo, eu estipulei que nesse projeto eu vou gastar
100 horas. E aí ele já me consumiu 120, 130 e a gente perde, aí às vezes a gente acaba tendo prejuízo disso. Então é importante ter esse gerenciamento por projeto, por contrato. Deixa eu perguntar uma coisa, vocês gerenciam a hora de vocês? Não? Vocês não A gerenciam? pessoa que me apresentou essa questão de gerenciamento de hora também trabalhava com arquitetura hospitalar, como o nome dela, viajou comigo com o Weekend. Quem é? Rosana também, o nome dela? Rosana Gomes. Acho que é. Gente, é fundamental. A nossa Eu falei, matéria como prima você faz é isso? horas. Não, aplicativo, Embora não, Excel. eu faço isso, eu tenho um modelinho que eu uso lá na Elite, muito importante para Tem um programa de gerenciamento. Por exemplo, eu sei exatamente hoje quantas horas eu estou gastando no projeto de vocês. Por quê? Desde o momento que eu sou acionada numa prospecção, a primeira reunião que eu fiz lá no início, quando solicitou, ela é registrada, eu vou registrando na planilha. Por exemplo, acabei de sair daquele cliente, eu já vou e anoto. É tudo registrado. É uma planilha simplesinha que eu faço de acompanhamento. E eu já implementei ela em algumas empresas e funciona. Não, gente, disciplina na vida. Tudo. Porque aí você sabe, por exemplo, se eu fechei aquele projeto por 50 mil reais, por exemplo. E aí você vai transformar em horas, porque a gente vende horas. Mesmo que o cliente não precisa saber que você está cobrando em horas. Mas você, internamente, é a sua capacidade de produção. Então, você precisa fazer esse acompanhamento. Nesse projeto eu já gastei, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho as etapas. E nessas etapas dos processos, vocês vão ver as horas, quanto eu posso gastar para você estabelecer uma base de preço. E aí, em cima disso, você monitora a produtividade, quem está desenvolvendo. Porque na verdade, sabe o que acontece? No nosso caso, cada cliente demanda uma hora. Sim. Porque tem um cliente que, do jeito que você faz, ele, nossa, tá lindo, tá Nossa, se eu ótimo. fizer Tem um que isso, você eu pode faço fazer trabalhar, mil. porque eu vou ver que vai tudo. Tem um que você pode fazer mil. Você vai trabalhar, Exatamente, Kelly. E aí, o que você faz? Esses clientes, no primeiro momento que você já negocia com ele, por exemplo, Só você parar, você tá fazendo. E falar pra ele quantos metros quadrados é um piso ali, se gosta, não gosta, não sei o quê, você já gastou tipo. mas quando você vê na primeira reunião, você já percebe que ele já gosta de falar e às vezes não preocupa muito com o tempo, você pode ter certeza que esse cliente vai ter muito tempo. Então, desde o primeiro atendimento, você já pode perceber que se é uma pessoa bem objetiva, por exemplo, eu tenho cliente que ele já pergunta do início, que hora que começa e que hora que termina a reunião. Esse cliente eu já sei que ele vai gerenciar. Agora, aqueles que você chega lá, ele começa a enrolar, conta uma história, vai, para depois chegar, você pode ter certeza que ele vai te consumir no mínimo de 30%, 40% a mais do seu tempo objetivo do trabalho. Então, Você quando já coloca lá aí você já sabe que na precificação ele já vai ser o cliente que vai tomar tempo. Entendeu? E a gente tem que estabelecer também as regras, né? Os contratos que a gente coloca, por exemplo, tem cliente que às vezes tem que falar com você só depois do horário. Que eles acham que a gente, por conta, depois que a gente tem o WhatsApp, gente, o cliente acha que você trabalha 24 horas. E aí quando você pode colocar, olha, o que é combinado, você não atende. E sabendo colocar isso, perfeitamente. Nós é que às vezes não estabelecemos esses limites e aí depois a gente acaba pagando caro por isso, né? E aí, então esse gerenciamento desses relatórios é muito importante, que a pessoa do financeiro pode ajudar vocês. Cuidar do ambiente físico da empresa, cobrança de clientes inadimplentes, às vezes parcelas que atrasou, mandou os boletos, fazer todo esse acompanhamento. E os fechamentos, controles financeiros. Que controles são esses? Fluxo de caixa e DRE, que são fundamentais, gente, para a saúde do negócio de vocês. Muito importante esse fluxo e o DRE. E depois, assim, o caso de vocês não tem tanta necessidade de a gente fazer um ciclo financeiro, porque os projetos de vocês normalmente eles duram, né, um período aí, no máximo até os 6 meses, né? 6 meses para desenvolver o projeto. Pois é. E aí depois tem acompanhamento de obras e tudo. Eu não estou falando dessa etapa. Um ano e meio. Para às vezes fechar um projeto. Não, para fechar. Não, para concluir, do início, desde a prospecção até o fechamento, até a entrega final, aprovando já, passando para ele já aprovar na prefeitura, fazendo a compatibilização e tudo. Não, isso não, é porque tem, por exemplo, envolve mais coisas. Por exemplo, se você faz um projeto ou arquitetura interiores,
a pessoa acaba a obra e aí ela vai começar no interior daí 6 meses. E aí ela vai fazendo por etapas. Sim. E ela não esquece, não, ela vai te ligar até o dia que tiver a toalha pendurada lá no lavar. Liga mesmo. Eu tô vendo isso, que eu tô fazendo isso com a Bárbara. Eu tô fazendo isso com ela. Eu não sei se eu compro um pingente pra nessa baneteira preta, não sei se eu compro combinando com o revestimento amarelo. E tem aqueles que são detalhistas, né? Eu não tenho muita paciência pra isso, sabia? Eu não tenho. Você não começou a construir, espera você começar a construir. Não, mas eu tô construindo, eu não tenho. Eu gosto do macro. Assim, esses detalhamentos eu não tenho muita paciência. Nossa Senhora. Bom, e aí fazer esses fechamentos e análise para tomada de decisão. Por exemplo, as projeções que a gente vai fazer, o que está representando cada custo em cima. Isso vocês viram lá no Contales, mas assim, esse acompanhamento, essa pessoa do administrativo financeiro precisa, as atribuições dele. Então, esses pontos aí, ou você faz ou você tem alguém que faça isso. Agora, e no comercial? No comercial, se você, gente, vocês são daqueles que esperam o cliente bater na porta de vocês, ou vocês têm um trabalho de prospecção, como é que vocês fazem o comercial? Como é que vocês vendem? A gente espera que tem que bater na porta, né? A gente espera, a gente não bate na porta dos clientes. A gente não vai em construtor, a gente não vai em clínica, a gente não vai em a gente não roda, a gente espera, a não ser tipo assim, quando você tem a oportunidade de estar ali no network. Aí você vende seu peixe. Mas Se não, mas a gente também é um espera o hábito. telefone tocar. Isso é um hábito também que a gente precisa mudar. Pois é. Como é que você faz? Hoje, esse é o meu maior problema que eu tenho na Elite hoje. Porque assim, eu não. Você até falou um pouquinho disso já. Nossa capacidade, ela é pequena. Nossa estrutura ela é pequena da Elite. Aí, a gente, assim, sempre tem clientes que nos procuram. A gente trabalha com indicação. A Elite hoje, assim, por que a gente não tem? A gente não tem um comercial estruturado. Eu não tenho tempo. Não tem necessidade de buscar. Os projetos batem na nossa porta. Só que hoje, a minha sistemática, eu estabeleci, inclusive nós estamos também fechando o planejamento na Elite, hoje, o que nós vamos buscar é o agro. O segmento foco que nós estabelecemos é o agro e tem a parte da construção. São esses dois. As outras demandas que surgem, que a gente atende, elas batem na porta. O agro também tem, hoje eu atendo clientes lá em Nari, Brasília e tudo, porque nós atendemos clientes lá em Patrocínio, uma pessoa de lá indicou a Elite, aí nós estamos lá em Brasília, Formosa, etc, e assim a gente vai expandindo. Porque e aí lá a gente conhece uma pessoa boa e ela fala, eu tenho concessionários lá no sul, preciso do trabalho de vocês, e assim vai. Hoje eu trabalho com Star, eu trabalho com a John Deere, eu trabalho com várias marcas de concessionário. Hoje a Elite, praticamente assim, 90% do nosso tempo é trabalho com concessionários. Então a gente já tem essas indicações, um vai puxando o outro. Mas, como a Elite tem um histórico muito grande, com Sebrae, Associação, FIENG, Apex Brasil, a gente atende esses projetos, mas a gente não é o foco da Elite hoje. Então isso nós temos muito claro, das 5 unidades de negócio, o agro, que é o carro-chefe, e na parte da construção civil. E dentro do agro a gente não atende revendas de insumos, a gente só atende concessionários, porque a gente começou há uns 20 anos atrás, foi o nosso primeiro cliente no agro, foi a Maquinelso. Nós atendemos, desenvolvemos um trabalho muito bom lá com eles, e depois a gente foi para outras revendas, e assim, praticamente hoje a maior representatividade do nosso mercado é concessionário. E produtores por exemplo, de café, a gente trabalha com algumas fazendas que tem a gestão da porteira para dentro. Esse é o perfil. Agora, atendemos vários outros clientes. Aí nessa parte da construção civil, a gente também atende hoje algumas pessoas que vieram também por indicação. E que vai hoje assim, parece que um vai puxando o outro, e aí são os dois carros-chefe nossos. Esses é o esforço que eu tenho comercial para trabalhar, por exemplo. E eu não consigo também atender 3, 4 concessionários, redes, porque a gente trabalha. Então eu consigo atender 2, 3 revendas
que vai, hoje nós temos a Star e estamos com a Márcia, que fica em Brasília, e tem filiais lá do lado, e a Star aqui, e que já está vindo filial em Uberaba. Então a gente trabalha bem esse nicho de mercado. Esses, agora, à medida que ele for terminando, eu já vou prospectando outros. Isso eu preciso fazer um trabalho, é o foco que interessa de buscar. Então, agora, tirando as outras demandas, elas sempre surgem, vão surgindo, e aí se a gente tiver disponibilidade, como eu gosto muito desse projeto, acabei de fazer um trabalho agora, tem 25 empresas aí para exportação, que é um projeto que eu trabalho desde 2009. Aí assim a gente trabalha, é um projeto que já está na nossa carteira, no nosso portfólio, no edital. E esses projetos que muitas vezes, por exemplo, Sebrae, a Associação Comercial, já tem um carinho muito grande por desenvolver pequenos, porque os pequenos vão crescendo. A gente tem mais de 700 empresas que nós já atendemos no mercado. Então isso assim, tá no DNA da Elite. Então eu não, por mais que eu falasse eu não quero atender, para mim a mesma satisfação que eu tenho de atender uma empresa que tem só uma pessoa, é o mesmo que eu tenho para atender uma grande empresa. O que muda é só a questão do tamanho, mas o carinho que a gente tem, o projeto. Então assim, por isso que essa paixão pelo pequeno, a Elite nasceu dentro de um Sebrae, então a gente sabe a importância do que isso representa. Então por isso que a gente não deixa de atender. A gente não deixa de atender, mas eu não vou prospectar. Ele bate e aí a gente, tendo a minha disponibilidade, a gente dá um jeitinho. Estou preparando outras pessoas também para esse processo de atendimento. Eu acho que essa questão da indicação também era muito forte para a nossa área há 2 anos atrás e funcionava. E aí a gente passou pela essa revolução do marketing e que Instagram começou a prospectar clientes. Sim, Camila. É onde quebrou a gente no meio. Ô Camila, e também a gente tem percebido muito clientes, só que o índice de conversão dele é bem menor. A gente passa por essa experiência também lá na Elite, de clientes que entram lá no site ou no Instagram, gente, e nos encontram. Só que esse cliente, ele vem assim, você vai ser mais um. A taxa de conversão dele é muito menor. Muito, eu nunca consegui. Indicação é 99%, você fecha, porque sabe, já vem referenciado, indica. Esse é você entender e você fecha, o índice de fechamento. Aí esses que vêm, eles vêm da mesma forma que ele chega até você, ele pesquisa várias outras empresas. Aí ao pesquisar outras empresas, ele compara e ele não estabelece o mesmo. Aí se houver alguma nessas indicações que vem por esse canal, que é muito importante, que a gente precisa atentar, e hoje tem representatividade, você trabalhar e houver alguma coisa ali que te referencia, você consegue fechar, mas caso contrário, ele não te dá preferência. Você manda proposta. Aí começa a ir por preço, né? Consegue. Nós passamos também por essa experiência, mas o índice nosso de fechamento por esse canal, ele não é bom. Mas precisa estar atento. Mas todo curso que a gente participando está falando isso, que a nova forma de negócio agora é essa. Mas você tem que saber pegar o cliente ali. Tá, mas nós que trabalhamos com serviço, se a gente tivesse trabalho em escala, eu concordo. Eu ainda tenho assim, não discordo completamente, mas nós que não temos produtos escaláveis ainda, o dia que você desenvolver um produto que tem escala, eu acredito que você vai realizar muitos negócios por aí. Mas nós temos uma capacidade limitada de atendimento. Você pode contratar 10 arquitetos, ter lá no seu escritório, você vai ter um limite. Então, ainda é o canal de venda. Eu trabalho com vendas até há 30 anos. E eu sempre falo, isso vai subir. Não substitui ainda. Não deixa de ser uma alternativa de canal para promover e divulgar a sua marca. Mas pro fechamento ainda é muita essa parte do corpo a corpo, da indicação, trabalhar eventos, coisas diretas. Ainda é o direto que faz a maior representatividade. Bom, deixa eu perguntar uma coisa do administrativo financeiro. Agora uma pergunta pessoal, né? Qual que é o valor de salário hoje para uma pessoa desenvolver esse... Se for Kênia, a gente faz... porque hoje, para isso você tem. Depende do que é que vai fazer. Um assistente, tem o auxiliar, tem o analista e tem o gestor. Hoje,
Não, mas para uma pequena empresa. É iniciante. uma Você pessoa tem um só. assistente. É. Um assistente. Até uns 2.000 você consegue. Porque o que acontece? Para a realidade, assim, eu não conheço ainda assim, o tamanho do seu escritório, tudo, né? Só um pouco bem especial. Quem? Ali, para fazer essas funções aqui, ó. Isso, peraí. Meio período. Elaborar Funções de meio contratos, período. essas coisas aqui, é tudo operação, exceto essa parte aqui do. Cadê? Onde que está a parte dos relatórios financeiros, que é um fluxo de caixa do DRE, que às vezes teria mais dificuldade. Mas se você pegar um estagiário de administração, por exemplo, da parte contábeis e tudo, eles conseguem fazer isso para vocês, que é um trabalho operacional. Tá? Agora, lembrando que às vezes essa parte de contas bancárias e tudo, você tem que primeiro ter uma relação de confiança e tudo, primeiro assim, ainda fica às vezes com vocês, para depois às vezes você delegar isso. Normalmente, às vezes é a pessoa assim, de confiança que a gente libera uma senha de banco, essas coisas e tudo, né? Mas isso aqui, um auxiliar, ele começa como um estagiário, em 6 meses depois você põe ele a auxiliar, depois assistente, a chegar um analista e cargo de gestão. O cargo de gestão, que aí já é uma coisa mais em nível do estratégico, uma coisa mais tamanho, que ajuda nas tomadas de decisões aqui, por exemplo, às vezes ele não vai te ajudar na tomada de decisão, ele não vai gerar relatórios. Hoje é muito... A gente abre essa vaga lá direto, aparece currículos excelentes lá, o pessoal, formei em administração, fiz MBA e tudo, mas muito cru. Na hora que você parte para ter essa visão gerencial, muito fraco. Eu tenho muita dificuldade, eu estou com uma vaga, por exemplo, na área de marmoraria, só para vocês terem uma ideia, ela está aberta, já tem uns 2 ou 3 meses lá no escritório, e a gente não consegue fechar. Por quê? O gerente, o gestor, ele quer ganhar 4, 5, 6, 7, 8 mil. E aí, para a empresa, às vezes, dependendo do porte, o gestor financeiro é daí para cima. Mas, no caso de vocês, eu acredito, para fazer certo essa questão aí dos relatórios financeiros, outras coisas, você pode iniciar ele aí como estagiário, depois desenvolver. 2, 3 mil. Se for pessoa boa. E aí, no caso de vocês, você não pode também ter a opção de falar, não, essa pessoa vai ficar só no financeiro. Ela pode dar um apoio em outras frentes. Porque as rotinas aqui, por exemplo, quantos clientes, quantos boletos, é diferente quando ele vai com contas a pagar numa empresa que tem 100 lançamentos no dia, ou uma construtora que compra uma relação enorme de 5 mil itens e vai comprando as coisas e tudo. É diferente. Nós que trabalhamos com serviço, o volume é muito pequeno de contratos, o volume de boletos, essa parte ele faz se organizar, então ele pode... Um dia, às vezes um dia. Um dia na semana fazer aí quando você vai entrevistar, a pessoa pega e fala assim, mas o salário... Mas quando você compara o volume, eu trabalhar um financeiro de uma construtora, o financeiro de um escritório de arquitetura é muito diferente. E aí, quando eles comparam salário, às vezes eles pensam. Aí é onde a gente tem que colocar. O que difere é volume. Então, é por isso que ele consegue fazer outras atividades dentro da empresa. Não dá pra gente falar assim, não, você vai cuidar só do financeiro da empresa. Vai priorizar o administrativo e o financeiro, e às vezes pode ajudar nessa parte de pessoas. Aí você pode começar com um estagiário de administração e formar ele, treinar ele ali e depois ir desenvolvendo. Aí vai, né? Bom, voltando aqui para a estrutura do comercial. Foi o menor aprendido para gerenciar a conta do escritório bancário. Eu gosto muito de desenvolver pessoas. A gente tem, lá na Elite a gente valoriza muito pessoas que iniciam formar. As experiências nossas com desenvolver pessoas, elas são bem melhores do que se eu pegar profissionais pronto e tudo, principalmente pessoas que têm aquele alinhamento com valores, objetivos e tudo, é muito importante. Eu prefiro formar do que eu trazer a pessoa experta e às vezes ela chega ali, você tem que às vezes pagar e eu tenho apanhado muito nas empresas que a gente contrata, às vezes a gente busca pessoas com salários muito altos, tenta pagar um cachê alto e ele não resolve o problema da empresa, gera problemas maiores. Então, formar, você gasta mais tempo, você às vezes não tem aquela pessoa pronta, mas você vai aproveitar melhor, né? Essa só vai escritório de empresa.
Vou treinar essa, só pra essa que tava Você põe ela na roda. Aí você põe ela uma vez na semana em cada escritório. mas a intenção é essa. Ela tá ficando meio período lá comigo. Aí a gente já tá alimentando um software de gestão de arquitetura, que eu já tinha ele, mas eu não alimentava. Qual software? Projetus. Projetor. Nossa, é o meta. Então, é essa E parte do sistema. financeiro também, já tá Requisito, Eu tem que já ter tô falando. expertise em tecnologia. Essa geração mais nova, eles são muito bons em tecnologia, né? Dá um banho na Ela gente. de financeira, ela é cria do Thales, o Elton. Ela é cria do Thales. Ah, o Thales que indicou? Que eu, É. Não foi o Thales que me indicou ela, não. Mas vamos compartilhar Tinha que ter então. uma forma de Já criar um Deixa arquiteto. ela organizar a vida. É, e você pega uma pessoa espertinha. Ó, eu tô formando pessoas para gestão de RH, eu peguei da psicologia, um cliente nosso, nós formamos uma lá para o nosso cliente, o Enaí, ela era estagiária de uma empresa de recursos humanos, e hoje a menina, assim, muito boa. Ela hoje é gestora de RH lá. E estou formando uma outra aqui para o pessoal da Estara. Ela faz um estágio, ela está no último ano da psicologia, e ela começou fazendo recrutamento e seleção lá com a gente, lá na Elite, já ficava uma parte lá na Elite e uma parte lá no cliente. Agora ela já está ficando lá no cliente, já está caminhando sozinha. Então é desse jeito. E começamos com estagiária. E é A psicóloga. intenção dessa minha, do MEI, é para fazer o financeiro e depois toda a gestão do projeto do E outra coisa, você vai ver, se ela tiver perfil, você pode ajudar, ela pode te ajudar aqui também na parte do administrativo comercial, que eu vou mostrar para vocês quais são as funções aí. Pode desenvolver. Aí, ó, dentro da parte aqui, né, a parte comercial, né, pensando numa estrutura mais maior, ou já porque na prospecção, de fato, numa sistemática comercial, não é esse modelo que a gente está falando de indicação. A gente precisa montar essa sistemática de vendas. E como que ela funciona? Uma estrutura ideal seria isso. Você tem a pessoa do comercial, que está na área do comercial e marketing. Você tem a pessoa de desenvolvimento de negócio, que é o gestor de contas, consultor de negócios, consultor de vendas, e a parte do marketing, que dá esse apoio. Se você pensar o seguinte, depois que você dimensiona a sua capacidade, eu consigo fazer quantos projetos ao mesmo tempo. E aí, em cima disso, é que a gente estrutura a área comercial. De acordo com o dimensionamento que a gente vai falar lá do planejamento de vendas, que eu vou entrar na semana que vem com vocês, aí você faz esse dimensionamento de como será essa estrutura. Eu estou apresentando uma estrutura genérica para vocês, abrangente. Mas depois nós precisamos chegar no que cada empresa precisa. O que é preciso? Qual é o perfil desse profissional? Habilidade na resolução de conflitos, habilidade interpessoal, trabalho em equipe, habilidade em negociação, é de extrema importância essa pessoa realmente trabalhar isso, proatividade, que é coisa que a gente não ensina, né? Capacidade, análise crítica de resultado, boa comunicação, motivação e criatividade. São alguns, né? Aí assim, isso aqui, gente, numa entrevista, com testes, às vezes a gente erra muito nisso aqui. A gente acha, subestima. Às vezes, quando a gente vai fazer uma seleção de pessoas, a gente faz, às vezes, para aprofundar um pouquinho mais, às vezes a gente entra com painel para ajudar a gente a identificar melhores perfis, mas é muito importante ela ter essas habilidades, as pessoas que forem trabalhar nesse comercial. E o que o gestor da área comercial ele faz? E que vocês, por exemplo, esse planejamento vocês estão fazendo, define todo o direcionamento da área de negócio da empresa, bem como a definição dos objetivos, estratégia de mercado de atuação e plano de ação. Isso tem que partir de você. Por mais que você, se você tiver já uma pessoa do comercial, mas a gestão de vendas da sua empresa precisa ter esse direcionamento. Onde eu quero atuar, em que segmento, em qual abrangência. Aquele exercício que a gente começou a fazer, qual que é a abrangência? Nós vamos voltar nele agora em vendas. Nós delimitar as áreas de atuação. Eu quero Uberlândia, eu quero região do Triângulo, eu quero região do Alto Paranaíba, eu quero região a nível nacional, eu quero o estado de São Paulo. Essas definições. Então, esse direcionamento, ele vem do planejamento estratégico e desdobra no plano comercial,
é o que a gente, vou trabalhar com vocês, e dentro daquele escopo do Ricardo, ele estava também com essa linha, que é definir isso, é a primeira coisa. Depois, acompanha e gerencia todas as atividades de vendas e atendimento aos clientes, dando todo o suporte na operação comercial da empresa. Desde o momento que você, do seu funil, que começa lá, né, com os suspects, os prospects, depois visita, proposta, negociação, fechamento de contrato. Então a gente precisa trabalhar isso. Se eu consigo atender 20 projetos, meu escritório consegue fazer 20 projetos nesse tempo, eu tenho que ter um funil enorme para poder fechar isso. Então por isso que, de acordo com essa capacidade, que a gente dimensiona essa estrutura e esse acompanhamento. Acompanhe os controles da área, fluxo de atividades da área comercial, relatórios de visitas, né? E relatório de visita, relação de clientes atendidos, orçados, vendidos e outros controles necessários. Vou mostrar ali no fluxograma. Aí dentro desse processo, você precisa ver, para eu conseguir fechar X contrato, a gente tem uma receita tal, a gente precisa ter quantos próximos? Quantas visitas a ser feita por dia, por semana, por mês? Dessas visitas, quantos viraram propostas? Dessas propostas, quantas estão em negociação e os status dessas negociações? E a partir daí você vê o que virou contrato, que vai para a área de produção, de execução, e o gestor comercial ele precisa fazer esse acompanhamento desse processo de vendas. Isso é o que a gente chama de sistemática de vendas. Agora, se eu fico esperando o cliente chegar, ele pode vir e pode não vir. Aí, pelo menos, se você fala, não, eu preciso pelo menos fechar 2 contratos no mês. Como é que eu tenho que fazer? Quantas pessoas que eu tenho que visitar? Aí, quando você delimita isso, aonde você vai atuar, o segmento, tem clareza, aí você direciona. Mas no caso, como a gente depende da indicação, como garantir que você vai ter 10 indicações? Aí você tem que trabalhar parcerias, estabelecer um perfil de parceiros, Camila, que traz clientes no perfil que você quer. Por quê? Se você, porque os parceiros que trazem, eles indicam, por exemplo, aí nós vamos definir, é consultor, é seu parceiro, ou em escritório de engenharias, aí a gente precisa definir o perfil de parceiros que tem o mesmo perfil de cliente que você deseja. Porque quando você não tem aquele parceiro que às vezes traz clientes diferentes, foge do foco. Porque geralmente o que indica é o cliente, não é o parceiro. Tipo assim, um cliente bem atendido e satisfeito e tudo. Tá, mas aí você concorda que é o perfil daquele cliente, ele tende a conviver também com pessoas mais ou menos do mesmo nível, do mesmo. Por exemplo, você vende um condomínio. Por exemplo, a coisa mais. Como você vai tornar conhecido dentro de um condomínio? Você tem que primeiro acompanhar desde o lançamento do condomínio, desde quando ele começa todo o estudo de vocação dele ali, você tem que filtrar ali dentro. E aí, como engenheiro ali, você faz um relacionamento, é o jantar, é um vinho, depois disso você vai desdobrando com isso e tudo. E aí, por exemplo, Parque Uno lá agora, vai ser uma série de empreendimentos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproximar da Idealiza Cidades, né? Não é a incorporadora lá, se não me engano. Aí, em cima disso, a partir daí, eu tenho que desenvolver um network assim, imobiliárias, quem está lá, Polo, que está lá, Foco, que está lá, as principais imobiliárias, eu tenho que ter uma articulação com os donos, com toda a diretoria, porque os pré-lançamentos saíram com eles, a relação de futuros proprietários, está tudo ali. Então a gente amarra tudo isso e tem que ter alguém de network, não tem, é importante. E a gente às vezes não tem tempo de fazer isso. Mas isso é importante porque se você quer escalar, ter volume, a gente precisa ter alguém que faça isso, que cuida desse comercial. A principal função, ela é tão importante quanto executar projetos. E aí a gente tem que eleger alguém dentro da empresa que é bom nisso, que gosta de fazer isso. Às vezes não é o dono, mas alguém que possa representar um de vocês, pessoas parceiras. Tem que ter alguém que faça isso, é muito importante. Estar nessas reuniões. Toda reunião que você dá pode ter certeza que é uma semente de vendas de negócio. Tem, o Elton tem. Então, isso, gente, eu falo isso assim, com toda certeza de que consegue, se você
desenvolver isso, eu tenho certeza que não vai faltar serviço. Olha, você lembra do Pão de Queijo? Que era uma lanchonete que tinha ali na Machado de Assis? No shopping, Entre a... Não, tinha no shopping também. Entre a Floriana e a Fuspena. O Butantã? Não é do Butantã não, né? Que você tá falando, né? Porque aí reúne aquele pessoal lá pra tomar um cafezinho. Era outro. Gente, meu pai ficava o dia inteiro lá, É. o dia inteiro. Eu chamava meu pai no escritório. Exato, Mas ele isso. só pegava o projeto lá. Desse jeito. Não tinha celular. Onde que o povo via? É. Na rua. É. E ele só ficava lá. Eu sei do Butantã, quem? Ali é onde... E aí todo mundo fazia uma boca de É, não, a gente fala Butantã porque... Ele ficava o dia inteiro lá. É. Minha mãe precisava falar com ele, minha mãe ligava lá. As oportunidades... Gente, as oportunidades de negócio surgem aí. Você vende projetos. Se você está numa manicure, você vende um trabalho. Onde você estiver, você vende. Mas Quem não, sai, mas por exemplo, no caso de vocês, todo lugar é oportunidade. Você está num clube, dá pra gente vender serviço. O tempo todo a gente tem oportunidade de garantir oportunidades. Por isso que eu falo assim, sempre onde você está, você vende serviço. Você vende tudo. Só que existem os canais especializados, que sim, eu estou falando de uma forma mais abrangente. Mas o perfil, se eu quero um perfil de classe mais alto, eu tenho que estar no meio, né, nesses lugares, em reuniões, em negócios, né? Fazer esse society aí é muito importante. Aí, porque aí você trabalhando isso, agora, porque mídias sociais, a gente precisa, elas ajudam a nos promover, mas a venda em si, ela depende da relação direta. Qualquer coisa eu vou lá e olho o Instagram, qualquer coisa, hoje o site, mas não é o canal de venda, ele é muito importante, muito, mas ele ajuda só a divulgar, promover a venda, o fechamento, canais, parcerias com públicos que têm a mesma sinergia, que trabalham com o mesmo perfil de cliente que interessa. Por exemplo, se você vai trabalhar, aí você fecha um pool de parceiros. Eles não precisam ter exclusividade, mas ali cria uma relação de reciprocidade. Em indicar, eu vou falar um pouquinho, a parceria, ela pode funcionar. Você pode dar comissão, ou às vezes indica serviço. Eu trabalho a minha política da Elite, eu não pago, não é a comissão. Eu gosto que o cliente me indique um serviço. Prefiro muito mais do que receber uma comissão por uma indicação. Eu não gosto de receber comissão. Vou te pagar porque você me indicou. Não. Eu prefiro que ela me indique o cliente. Entendeu? Eu trabalho... eu gosto logo dos dois, que aí não tem verso. Mas assim, é muito melhor eu indicar um contrato do que eu me pagar uma comissão. Pensa bem. É muito melhor do que você receber uma comissão. Você recebeu um contrato, não tem preço, por exemplo. Eu cheguei lá na SM, foi um vendedor que eu atendi lá na Bahia. Ele era um gestor comercial de uma outra concessionária, gostou do nosso trabalho, aí ele saiu lá da empresa, foi para outra concessionária, aí ele chegou lá, viu que tinha as dores parecidas. O que ele lembrou? Lembrou da Elite. Aí lá a gente está trabalhando com eles, tem vários anos aí já com eles. Então é assim. E lá vai surgindo, lá tem ex-funcionário que vai... Então, é isso de uma forma informal, essa rede. Mas não é o modelo que... Isso fica solto, a gente não consegue. Mas se você fecha um pool de parceiros, e esses parceiros, você faz um processo de recompensa com eles, fidelidade, um grupo, ali esse grupo fortalece. Ele traz negócio aqui, outro traz ali, é o modelo mais efetivo que pode ser desenvolvido e que funciona. E aí, né, então tá aí, essa parte ele faz o planejamento e a operação do processo de venda, prospecção, vendas, execução e entrega dos projetos, pós-venda e acompanhamento de obras, né, que é a última etapa aí, também é um serviço. Acompanhamento das situações e status descritos. Então, o gestor, a área comercial, gerencial, precisa desenvolver isso. E o gestor de negócio? Qual que é a principal função dele? Expandir e manter os negócios da empresa de forma saudável e lucrativa, né? Ele avalia e seleciona, por exemplo, se precisar de mais gente na empresa, ele é que vai fazer. Desenvolver novos consultores, vendedores, ele que vai desenvolver. Os critérios, como é que ele vai distribuir, por exemplo,
No caso de vocês, quem faz muito esse processo aí, quem faz lançamento, tem que vender, por exemplo, um estoque de apartamentos, um estoque de casa. Aí precisa ter vários consultores ali, aí faz a divisão. Tem empresas boas que fazem isso, a VM fez lá na ZP, fez na marca digital, tem uma consultoria especializada que ela forma uma equipe de vendedores internos e de vendedores externos com uma relação com imobiliárias. Né? Faz todo esse processo e faz toda essa distribuição de carteira. Esse volume que para vocês às vezes não é bem o caso, que pode adequar para a realidade de vocês. Analisa os mapas de acompanhamento por consultor e de vendas preparados mensalmente. O que cada um está prospectando? Vamos supor que você tem 2 vendedores lá na sua empresa. Aí esses 2 vendedores, um vai cuidar do segmento corporativo e o outro vai cuidar do segmento residencial. E aí você faz esse acompanhamento, como é que está o funil dos 2 segmentos, né? Acompanha o andamento de todo o processo comercial, acompanha a situação financeira dos contratos fechados, executados, desenvolve e direciona os próximos e faz a parte do funil de vendas. O que é isso aqui, né? Isso aqui são os indicadores e a remuneração, quando a empresa faz esse processo, quantas pessoas prospects, quantas propostas, quantas negociadas e quantas fechadas. E aí você pode remunerar a comissão da área comercial, você pode seguir isso aqui. Não é só contrato fechado que você vai pagar a comissão. Se vamos supor que a pessoa no mês ela prospectou 50 possíveis, mandou 25 propostas, 25 propostas, 5 está em negociação para você fechar um contrato. Então, se você só remunera ele em fechamento, às vezes o ganho fica pouco atrativo. Aí você faz uma representatividade, por exemplo, se eu vou pagar 5% de comissão, você distribui entre as etapas. É um processo bem interessante, que você pode reconhecer e recompensar cada uma das etapas. Eu tenho uma tabela, depois eu mostro para vocês. Interessante, sim. Eu tenho uma delícia, depois quem tiver interesse, como que a gente distribui isso. Porque aí todo mês ele vai incentivar ele a prospectar. E parte da comissão você joga naquele valor de prospecção dele, certo? O maior representatividade é na hora que você fecha o contrato, mas você incentiva ele a trabalhar o processo comercial da sua empresa, da prospecção ao fechamento. Às vezes ele não cumpriu a meta de contrato ali, você tem que trazer 2 contratos todo mês para o escritório. Aí se ele não cumpriu, mas ele está com 10 propostas interessantes e ele já tem alguma recompensa por aquilo ali, certo? Então é um modelo bem interessante que você reconhece todas as etapas do processo de vendas. Aqui é a parte do consultor de negócio, ele vai contactar e visitar os prospects de acordo com os critérios estabelecidos pela empresa, com a carteira de acordo com a frequência negociada. Isso aqui nós precisamos estabelecer lá no planejamento de vendas. Na semana que vem a gente vai trabalhar isso. Delimitar os mails, as listagens, porque às vezes você fala, não, você vai vender e põe ele solto. Qual que vai ser o mapa de venda dele? Por onde ele vai seguir? Por onde que ele vai desenvolver, né? Apresenta o material institucional da empresa, né? A parte do portfólio, lançar as informações. Hoje o institucional da empresa está muito assim, às vezes está no Instagram, né? Quem registra. E a gente tem, por exemplo, quais são os tipos de projetos que você desenvolve, né? O material de vendas. Lança as informações discutidas durante o contato com o cliente, um histórico de acompanhamento, isso é importante a gente fazer esse histórico. Pode fazer isso, se a empresa, se vocês não tiverem um sistemista, vocês podem fazer isso numa própria planilhinha de acompanhamento de vendas. Que a gente faz ali as etapas e você coloca a listagem, daquela listagem, quantos que transformou em prospects, daquele prospect, quantos que você visitou, dessas visitas, quanto que gerou proposta, e dessas propostas, como que tá os estágios da negociação. Você está no vermelho, amarelo e tudo. Na própria planilhinha do Excel a gente faz esse controle, fica bem legal, que funciona. A gente tem um aplicativo para fazer. Qual que você tem lá que você usa? O Meta 1, não, é o
da plataforma que a gente usa. Ah, tem umas plataformas interessantes que trabalham nessa linguagem. Lembra que tem como você colocar isso desde quando você pega contato do cliente até a hora que você manda uma proposta. A Exact Sailor tem. Inclusive vincular a proposta na plataforma. Isso. É esse raciocínio, Camila. Agora ele precisa ser alimentado. Pois é. O pessoal da negócio, mas não admite. Então, mas O problema é a alimentação. a Exact Sailor, eu tenho alguns que eu já trabalhei, tem clientes nossos que já trabalharam. O segredo tá, o mesmo trabalho que você tem para alimentar, desde uma planilhinha mais simples que eu estou falando, até um aplicativo. O raciocínio é o mesmo e precisa dessa alimentação, ele é muito importante. Porque senão você não mensura a sua sistemática de vendas. Aí vem abrir novos prospects, clientes mediante trabalho de campo, realizar prospecções semanais, manter diariamente atualizadas as fichas cadastradas, os dados conforme modelo, né, desenvolver o modelinho. Quais são os dados que interessam para você, entendeu? Dados cadastrais e dados objetivos sobre o empreendimento e projeto. Né? Manter a agenda atualizada com lançamento de visitas futuras já acertadas, de modo a otimizar o tempo. Manter atualizadas as boas condições de material de apoio, portfólio, folder, cartões, enfim, material de apresentação, e certificar que durante a prospecção e a negociação de que o próximo conhece os projetos a serem desenvolvidos, respectivos unidades. Quando a gente fala unidades, são segmentos, checando possíveis oportunidades ou necessidades que ainda não foram atendidas pela empresa. Então, daí a função do consultor. E também o consultor de vendas, que é fazer um mapeamento, levantar e diagnosticar as necessidades de cada cliente para a formatação da proposta comercial e financeira. O modelo de proposta, normalmente vocês já têm esse padrão, né? E ali a gente estabelece o que são as informações necessárias. E aí esse consultor de vendas, ele faz esse administrativo de vendas, que eu falei que às vezes essa pessoa do financeiro pode fazer esse trabalho dele aqui, né? Que é um assistente de vendas. Então ele pode ser um assistente financeiro e dar todo um apoio no administrativo de vendas, desde a parte do contrato até a parte ali de acompanhamento do projeto. Então uma pessoa ali, ela bem espertinha, ela consegue fazer um financeiro, dar esse apoio no comercial e às vezes até um suporte lá na operação de projetos. Essa parte do orçamento aí do contrato, acho que ainda vai demorar muito, assim, porque não tem uma receita. Não, vai da particularidade de cada um. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente tem um modelo, mas eu tiro coisa, coloco coisa, né? Mas por isso que essas informações... Até de um é numa etapa, do outro já é em outra etapa. Mas você pode parametrizar, Kênia, e num atendimento, fazer o seu briefing, vamos supor que você vai lá e faz o contato com o seu cliente. Aí eu marco e entrego. Isso, aí o briefing. Você monta o seu briefing de vendas. Aí desse briefing são as informações que ele precisa para conseguir. Depois, antes de mandar, você faz toda uma revisão. Você não precisa gastar aquele tempo para você elaborar a proposta. Você deixa alguns modelos, porque tem... E aí essas variáveis no briefing você já faz esse levantamento e já passa para otimizar isso. Certo? Você consegue, essa pessoa pode te ajudar a desenvolver isso. Ela não vai, às vezes, estar no front. Mas no seu back-office ali, ela te dá toda essa retaguarda que a gente precisa. Tudo que a gente puder delegar e formar e preparar, vai depender muito da gente. Porque a gente tem, não só eu que tenho que fazer, não. Se você treinar ela, a pessoa tiver essa proatividade, ela é espertinha, ela consegue pegar isso. Você consegue aumentar isso. Aí você ganha mais tempo aí. Aí vem alinhar e discutir o desenvolvimento da proposta para o próximo de acordo com os dados relacionados, alinhar e discutir a proposta com o gestor e consultor de negócio. Aí tá vendo? Ele vai e faz a operação e discute com quem foi lá e atendeu e vai apresentar a proposta. Apresenta e negocia a proposta comercial, negociar prazos, plano e cronograma de trabalho, desenvolvimento e orientação dos profissionais envolvidos, porque aí nesse momento, se a pessoa do comercial que está fazendo aquele contato, aí ele já passa as informações e ele já começa a ser atendido pelo arquiteto, porque às vezes ele vendeu, mas ele precisa passar essas informações e não deixar só, porque a gente cria o primeiro contato do cliente com aquela pessoa do comercial.
E aí depois ele vai criar um outro vínculo com a pessoa que vai executar. Então a gente, naquele momento, a pessoa do comercial já faz essa apresentação para ele, ó, quem vai cuidar do seu projeto é o arquiteto tal, e aí você já faz essa transição para a pessoa sentir, sim, ela já começa a estabelecer vínculos, além do comercial, com a pessoa que vai executar o projeto para ela. Aí já providencia a assinatura do contrato de prestação de serviço, encaminha os contratos para o gestor de negócio para validação e encaminhamento para a área de desenvolvimento, apresenta toda a equipe de desenvolvimento para a equipe responsável da empresa contratante e especifica todas as condições e características dos projetos a serem desenvolvidos. Isso a gente vai montando esse projeto, para a gente poder ter padrões para crescer. Às vezes tudo que está na cabeça de vocês que inicia o negócio, a gente organiza isso para que outras pessoas, multiplique para que outras pessoas consigam fazer. E a gente vai delegando essas coisas para outras pessoas, para você ir aumentando a sua capacidade de atendimento. E o gestor de contas é um arquiteto que vai cuidar daquele contrato em andamento, porque o processo de vocês, como vocês falaram, pode às vezes estender a um ano, por exemplo. Aquele arquiteto que fez ali o projeto, desenvolveu e vai fazer às vezes um acompanhamento da obra, na parte de interiores, que demora às vezes um cronograma, às vezes uns 24 meses que a obra às vezes estende, então ele passa a ser um gestor de contas. E aquele momento ali de contato, às vezes a gente perde muita oportunidade de explorar novos contratos, porque, pensa bem, você está ali convivendo com o cliente durante 24 meses. Ele tem N contatos. Ali ele mesmo pode trazer indicações de quantas pessoas do ciclo do Caio que vai construir e que pode contratar os seus trabalhos. E às vezes pela falta de tempo e não ter incluso esse valor na proposta, a gente acaba não fazendo esse trabalho bem feito. E aí é onde que a gente perde muita oportunidade de futuros clientes através de um cliente, que às vezes por falta de às vezes um contrato que não fechou bem feito e às vezes a gente não consegue dar a devida atenção. E Uberlândia, aqui a região nossa é de QI. E cidades menores também aqui, vem muita gente de fora contratar serviço. Vou contratar um arquiteto de Uberlândia. O pessoal busca fora. Então é importante desenvolver esse relacionamento, esse gestor de conta, ele fazer esse trabalho de cuidar bem, acompanhar bem o cliente que está em andamento, para que esse cliente possa multiplicar. Às vezes ele me tomou um tempo, e às vezes aquele contrato até me deu prejuízo, mas às vezes ele é uma pessoa muito bem relacionada, e tem várias pessoas no meio dele, e a gente pode ali explorar isso, aproveitar essa oportunidade. Então por isso que o gestor de conta é muito importante. Aqui, o modelinho da remuneração que eu falei para vocês. Empresas contactadas mensalmente. Vamos supor que eu vou pagar 5% aqui de comissão. Aí eu dei o peso de 10%. 10% equivale a 0,5%. Empresas visitadas mensalmente, 0,5%. Contratos assinados, 3,5%, que é o peso maior. E novos projetos, 0,5%. Então, em cima disso, chega a 100% dos 5%. Aí você multiplica, você chega dos 5%, você vai pagar. Vamos supor que você coloca a meta para ele. Das metas, eu quero que você visita 30 prospect. Dessas 30, se ele cumpriu a meta, ele vai ganhar 0,5% em cima. Se ele visitou dessas 30, vamos supor que eu quero que você visita no mínimo 20 empresas. Aí ele vai receber 0,5%, fechou o contrato, aí sobre o valor do contrato fechado, você paga, ele tem peso 70%, peso 7%, você vai pagar 3,5%. E se ele trouxer um novo projeto, 0,5%. Então, aqui a gente estabelece alguns indicadores. Aqui é assim, normalmente a gente trabalha isso em cima do funil de vendas, que são essas etapas do início até o fechamento de vendas. E aí você pode trabalhar uma comissão escalonada dessa forma, estratificada, não escalonada, estratificada. E aí, gente, alguns erros na contratação da equipe. A gente, às vezes, na forma, às vezes na pressa, a gente acaba errando muito em processo de contrato. Então, algumas dicas, perfil incoerente, contratação de perfis que não são adequados ou talentos que são apenas técnicos. Às vezes eu quero assim,
no caso de vocês, às vezes para fazer uma área administrativa, uma área comercial, ao invés de você pegar, às vezes, um arquiteto, às vezes pega alguém de outras áreas que soma conhecimento com vocês. Ou às vezes você pega o próprio arquiteto que já tem o perfil, né? Começa como estagiário e vai desenvolver esse trabalho aí. Então, o cuidado que a gente tem que ter com esse perfil, que ele tem que ter sinergia com o trabalho, relacionamento com os colegas, chegando até conflitos internos com a liderança e clientes e fornecedores. Então a gente precisa trazer pessoas, é aquilo que eu falei lá atrás, os valores. Quais são os valores? Então, num processo seletivo, é melhor você pegar uma pessoa que tem alinhamento com os valores do que às vezes uma pessoa muito tecnicamente boa, mas que não tem esse alinhamento de valores. A rotatividade, né? Um processo seletivo mal feito pode impactar diretamente na taxa do turnover. Por exemplo, eu contrato uma pessoa que aí ensino tudo para ela, gasta ali 90 dias, preparo ela, aí ela não para. Nesse processo seletivo é importante você ver o que a pessoa busca a curto, médio e longo prazo, quais são essas expectativas, se tem sinergia, você tem que ser bom para a pessoa e para a empresa. Não, a empresa tem que ser agregar para ambas as partes. É válido não fazer um teste antes? Ai, A nossa fácil. maior dificuldade, por exemplo, Fácil, lá nas mas não. contratações, é falar que a pessoa vai trabalhar sem receber por um período, entendeu? Aí você tem que entender Seria um o pouquinho teste. da constelação familiar dela, Camila. Se você entender, vamos supor, a pessoa... Eu faço o teste, a pessoa faço ela fazer um projetinho lá primeiro, se ela fazer do jeito que eu quero, beleza. Mas tem que ver se a pessoa tem condições de suportar Pois essa é. questão. Que isso às Aí vezes... acaba que a gente contrata qualquer um que aparece. Aí eu tava assim, esse aqui. É porque assim, não tem, é difícil essa pessoa. Na hora de dar precisão da pessoa falar, vamos fazer um teste, aí acaba Mas a pessoa não, ficando. Mas aí o tempo que você gasta para ensinar Nossa, ela, Camila, é um desgasta. retrabalho, é Pois é. cansativo. Então já precisa tomar cuidado. Então, e aí é isso que eu. Por isso que eu. Depois se você precisar O de problema algumas coisas, estagiário é isso, né? A hora que eles começam a querer ajudar a gente, não, agora ele vai. Aí ele. Tchau. mas depende, você pode formar, né? Desenvolver um plano de carreira, Kênia, com eles dentro da empresa, mostrar que ele vai começar como estagiário e ali, ele atendendo aqueles requisitos, tem que desenvolver um plano de carreira para eles, porque senão eles não fazem sentido para eles. Aí tem que ver qual que é a vocação dele. Aí nessas entrevistas a gente tem que tentar triar isso mas às vezes a gente fala muito, porque às vezes muda, né, as expectativas e tudo, né? Aí a desvalorização do mercado, contratações erradas geram funcionários insatisfeitos, que por sua vez podem passar a falar mal da sua empresa para outras pessoas. Isso futuramente pode dificultar atrair talentos, além de impactar também na sua imagem perante os clientes e fornecedores. Tem empresas que às vezes já tem dificuldade, porque justamente às vezes tem um turnover muito alto e a pessoa já fica ou paga muito mal e as pessoas começam a falar mal, né? E a questão da produtividade. Então são esses 5 erros aí que a gente precisa tentar, né? Sempre que o colaborador novo é contratado, ele tem um período de adaptação. Às vezes a gente traz a pessoa e deixa ela órfã dentro da nossa empresa. Não faz um programa, um processo de integração, não faz todo um processo de desenvolvimento, capacitação dessa pessoa, a formação dela, o desenvolvimento. E aí você não fideliza essa pessoa. E ali as expectativas ali desde o início, é importante ela entender que ela está entrando como estagiária, que ela pode aprender, mas que ela tem potencial a ser desenvolvido. E para retê-la. E aí a gente precisa ter alguns atrativos para reter essas pessoas. E aí nessa parte, ele tem um período de adaptação tanto para desempenho de funções quanto para o relacionamento e a integração com seus novos colegas. Durante esse período, os processos se tornam mais lentos. Isso influencia em uma produtividade mais baixa do novo profissional e na queda da produtividade de seus colegas. Essa questão, quando fica muito claro esse plano de desenvolvimento, a pessoa fica solta e ela acaba às vezes tornando muito improdutiva dentro da empresa. E se às vezes vê o perfil, a cultura de outros colegas que não tem esse direcionamento, acaba às vezes perdendo muito. E às vezes uma pessoa que teria a oportunidade de trazer bons resultados, a gente acaba perdendo. Então esses são alguns pontos que a gente precisa tentar.
passos para conduzir, né, o seu time à excelência. Apreciar e valorizar, fazer uma avaliação de desempenho, dar feedback. Por exemplo, você está começando com essa pessoa lá, mostra para ela, monta com ela um plano de desenvolvimento, dá os feedback para ela, olha, aqui onde você está indo bem, onde você precisa. A pessoa, quando ela pega rapidinho, 90 dias, ela já dá um resultado bom. Agora, quando a pessoa é um perfil fraco, adianta. Por isso que a gente tem que tentar, antes de contratar, identificar isso. Isso, identificar. Explicar o sucesso, onde que, né, um time extraordinário não só produz resultado, mas também sabe como reduzir essa mágica. Ou seja, explicar o sucesso significa entender o que foi feito e como foi feito. Incentivar as pessoas a trazerem ideias novas, porque às vezes eles trazem ideias novas que às vezes ele pode impactar, incentivar, valorizar isso é muito importante. Criar essa sustentabilidade, né? Desenvolve, continua, porque é capaz de renovar seus conhecimentos, investir em novas ferramentas, conhecimento, treinamentos, né? E desenhar esse plano de desenvolvimento e trabalhar essa energia positiva, ou seja, buscar, né, desenvolver um bom clima organizacional dentro da empresa. E agora essa questão aí dessa satisfação do profissional dentro da empresa, a gente fazer esse levantamento aí do clima. Porque quando um clima não está bom, né, dentro da empresa, uma laranja podre acaba contaminando. Então a gente precisa estar atento nesse processo, né? A Léa até falou isso agora há pouco ali, né? Às vezes uma pessoa que está ali, às vezes ela acaba contaminando outras pessoas. E a gente, se tiver isso, atrapalha muito a pessoa que às vezes é muito negativa, que às vezes está num momento não muito bom e acaba às vezes contaminando, às vezes, todo um processo de expansão e crescimento da empresa. Daí a importância de tempo em tempo a gente fazer essa pesquisa de clima para identificar como é que está o clima, as expectativas das pessoas e se isso está alinhado ao momento da empresa. Por exemplo, às vezes a empresa está num processo de expansão, mas a pessoa está ali na zona de conforto. Ela não vai dar o melhor dela. Então, às vezes, aí a gente precisa entender o que são esses fatores que motivam essa pessoa para você estar, né, todos ali alinhados e comprometidos com o resultado e o sucesso da empresa. Por isso que trabalhar, estimular processos e gestão por resultado é muito bom, porque aí você estimula o comercial que traz negócio, uma produção que executa e entrega no prazo os contratos, e o financeiro que mostra, olha, onde nós podemos melhorar isso. Essas áreas integradas e todo mundo ali orientado para isso, isso cria um clima muito bom na empresa. Então, e dá para a gente trabalhar isso bem com as pessoas quando a gente dá esse direcionamento. Isso parte de vocês, donos, líderes, né, da empresa. Bom, então com isso a gente trabalha um pouco dessa questão da estrutura organizacional, falando só de duas áreas, do financeiro e da estrutura do comercial, o que faz. Agora a gente precisa falar da área de desenvolvimento de vocês também, dos processos, como que vocês podem desenhar isso, né? E que isso... Aí entra agora, nessa parte do processo comercial, vamos falar desse processo comercial. Como é que você faz? Olha lá, Camila, atualização contínua da lista de prospects, lá no seu aplicativo. Se não houver essa dinâmica, como você vai mensurar sua performance de fechamento de negócio? Então, esses mails, uma vez que você delimita a sua área de atuação, as listagens de prospects, segmentos, para você trabalhar. Avalie a relação segundo critérios de seleção estabelecidos. Se a gente não estabelecer isso nas premissas lá do plano comercial, como você quer que o vendedor, quem está no comercial, busca isso? Né? Escolha do próximo, contato para agendamento de visita, abordagem formal. Contato gerou visita? Ligou, né? Vamos supor, faz os contatos. Gerou visita? Se sim, prepara material para apresentação da empresa. Se não, definir o momento do retorno ao cliente. Porque às vezes ele está com a ideia de desenvolver o projeto. Não, vou deixar para o próximo ano. Aí eu anoto isso. No próximo ano quando? Primeiro trimestre? Não, janeiro, fevereiro, deixa passar depois do carnaval. Tá, beleza. Então eu vou falar com você início de março. Beleza, então você vai anotar e aquilo ali tem que gerar, alimentar lá, porque senão aquele cliente com certeza, e até chegar março, o que você tem que fazer? E manda uma mensagem,
manda algo. Curte uma Exatamente. E vai mandando. Olha, aquela ideia que você tá, manda uma ideia que tem alguma a ver com a outra. Você queria isso? Exatamente. Aí você já. E aí, esse acompanhamento ele é muito importante. E às vezes a gente perde muitos negócios por não preparar ele, quando vê, ele fecha com o outro. Né? Porque você às vezes falou com ele aquela vez, você vai deixar para falar só em março? Não, você precisa fazer esse contato com ele sim, né? Aí quando você faz o planejamento da visita, tem que preparar para você fazer essa visita, né? Aí visita o Instagram dele, pessoal, vê os tipos de hábitos, o meio que ele vive, o relacionamento. Então quando você já chega para fazer essa visita, você já tem que estar leva casos similares, por exemplo. O que você já desenvolveu no seu portfólio? Qual foi um exemplo de um projeto bem sucedido naquela área? Ele quer saber se você tem realmente expertise para desenvolver o projeto dele. Então você precisa ter, de acordo com o que você sondou preliminarmente com ele no contato telefônico, você precisa, para fazer a visita, já ter algo direcionado daquilo que ele gosta. Por exemplo, meu esposo, ele tem um carro lá que ele é apaixonado. Então, a primeira coisa, isso, sabe, algumas questões específicas que a pessoa capta, que aí você, naquilo ali, você cria uma conexão forte com a pessoa. Mas então, para isso, você precisaria ter alguma informação, né? Mas hoje, Instagram, as mídias sociais da pessoa, a gente já consegue, mais ou menos, o jeito que ela coloca lá, você já sabe mais ou menos o que ela gosta. A gente faz isso muito em processo seletivo. Quando a gente recebe o currículo do candidato, o pessoal que faz a triagem vai lá no Instagram. E dependendo do que ele publica lá, a gente já sabe mais ou menos. Ali a gente até às vezes até desclassifica. E o cliente também. Por exemplo, vamos supor que você viu o nome lá da pessoa. Por isso que tem P2 o pessoal. Então, aí por exemplo, você entra no por isso tem Deus, pessoal profissional, né? Agora eu vou precisar fechar o meu pessoal. Mas o pessoal cria muito conexão com as pessoas, porque o pessoal muitas das vezes você vê o que é o tipo de vida social que a pessoa. E tem aqueles que não gostam mesmo de divulgar, são muito. A gente tem que respeitar isso, né? E tem o que gosta de expor, né? É demais. Mas tem que respeitar o jeito. E ali, se você vê, então com certeza uma pessoa mais introspectiva, mais reservada, daí você já vai vendo que idealizando o tipo de projeto. E aí na abordagem, né, eu acho que nesse ponto aqui é onde que tanto o Botelho quanto a Leia pode ajudar bastante vocês. A Leia, ela ajuda muito nessa parte aqui, o momento que você cria o approach com o seu cliente, que faz toda essa conexão, a leitura não verbal, todo esse processo que é muito importante. Avalia a relação segundo os critérios estabelecidos, escolha do próximo, contato para agendamento de visita, houve permissão para o contato com o responsável? Porque assim, quando você bate na porta, talvez a nossa maior dificuldade, que a gente é acostumada a receber as indicações, e é muito mais fácil você ligar alguém que indicou, né? E quando você está batendo na porta, o cara nunca ouviu falar de você. Então, primeiro é um não, com certeza. Aí por isso que você precisa desenvolver algo para criar essa conexão. E às vezes você tem que ligar várias vezes para você conseguir uma abertura para falar com ele. Por isso que a gente tem muita resistência, porque a gente sempre, na indicação não, né? Alguém já falou, já está indicado. Imagina se a Leia tivesse chegado aqui, eu trabalho com isso, seria outra coisa, mas já veio indicada. Se eu estou aqui, fui indicação. Percebe? Então imagina eu bater aqui na porta e falar assim, eu tenho trabalho que eu posso desenvolver, eu posso ajudar vocês. Seria outra coisa, é muito diferente a receptividade que é quando indica. A indicação é tudo que a gente precisa mesmo. Mas para você ter um cliente que advoga, que defende, que indica, você precisa fazer um trabalho bem feito, construir uma boa jornada com o cliente. Então isso é muito importante. E vocês, o trabalho de vocês também, a indicação já tem
É tudo que assim, já desenvolveu muito problema. Imagina, estou satisfeito com aquele arquiteto, fez todo aquele trabalho que eu gostei muito. Tá, o cliente, quando chega para vocês por uma indicação, também, pode ter certeza que a chance dele fechar é muito maior. Muito maior. Por isso que aí é fácil trabalhar dessa forma. Mas quando você tem uma relação, vamos pegar lá os proprietários de um condomínio, por exemplo. Aí, se você já fez um projeto ali, você já tem uma grande chance de fechar futuros projetos. Agora, se você não tiver ninguém para endossar, é um trabalho muito mais resiliente que você tem que bater, né? Eu tenho caso de um cliente assim que eu batalhei mais de 2, 3 anos, né? Ligava, não tem interesse, né? Tô com que eu estou prospectando um produtor, tem uns 2 anos, mas eu ainda vou fechar o contrato com ele. A dor dele, na hora que bater, que não tiver limite, eu tenho certeza que ele vai lembrar. E muitas das vezes a gente bate, ele vai, eu tenho casos de clientes que às vezes ele contratou o concorrente, passou uns 3, 4 meses, ele lembrou do nosso trabalho, aí chama a gente. Então, e esse processo, por isso que é sistematizado, por isso que a gente tem que ter o funil grande, porque senão a nossa capacidade fica, aí cai muito a questão de faturamento. E aí vem, né? Gente, tá tão clarinho aqui, né? A luz tá. Vocês não têm chance. Será que apaga a luz lá na frente? Tem que pagar, porque tá muito ruim agora. Nossa, aí, não tô vendo. Não, mas é só a tabela aqui. A tabela que tá ruim. E aí, contato para agendamento da visita, abordagem informal, houve permissão. Olha aí, o problema você deixou a única acesa que não deixou ao contrário, eu acho que é aquela ali. Eu acho que é essa aqui, né, gente? Nossa, tá muito. Não, mas aí também não. O problema é a fonte, a imagem. É a imagem que tá pequena. É a imagem que tá pequena. Olha aqui, que aqui tá bem. É a imagem que tá pequena. Mas é essa parte que tá descrita aqui, ó. Aí, houve permissão para o contato com o responsável? Se não, agendar um outro contato. Se não pode te atender naquela hora, você vai gerar a oportunidade de um futuro contato. Se sim, questione se já conhece a empresa, o seu escritório, e se o responsável conhece o seu escritório. Se não, apresenta, né, porque primeiro a gente precisa vender a marca, o negócio, para depois você vender o projeto, seu produto, seu serviço, né? E ouve o que tem a dizer, analise se está alinhado com a empresa, apresente institucionalmente a empresa ou algum case na área. É muito importante apresentar um exemplo de sucesso para você conseguir ter essa abertura. E aí vem a parte do acompanhamento, prospecção, proposta e execução e coordenação. Isso aqui, né, que faz a parte lá do funil. Todas essas prospecções, a gente precisa estar bem atento às propostas elaboradas e apresentadas e essa parte do acompanhamento e execução e os fechamentos. E na parte agora entra na parte dos processos de desenvolvimento de projetos, que é a parte de coordenação e execução dos projetos. Quem que faz essa parte? Que coordena ou a pessoa que executa e coordena os projetos? O desenvolvimento de um plano de trabalho e cronograma é muito importante a gente ter. Eu até vou mostrar o cronograma aqui adiante. Aí, as etapas: aprovação, análise das informações, organização e visualização da informação, desenvolvimento, apresentação do anteprojeto, do projeto legal e demais etapas, a análise e aprovação, retorno sobre o investimento. Então, essas etapas, vamos ver se vai dar para enxergar, né? Aqui, projetos de pequeno e médio porte. A concepção dele, 1 a 3 dias. Que isso? Depois o anteprojeto de 3 a 7 dias, Kênia. Vamos ver. Concepção é a proposta que você fala. Isso, é a proposta. Tá. É a proposta. Depois não, mas aqui aí vem o anteprojeto, 3 a 7 dias. Nós chamamos essa concepção, a gente chama de estudo preliminar. Dependendo para um pequeno, dependendo, é 30 dias. Eu tô falando projeto pequeno, médio porte. Um quarto, põe um quarto, você coloca 20 dias só para concepção. 20 dias só para fazer todo esse. Isso. O que é criar um negócio. Não, eu estou estimando isso aqui. Depois eu pus aqui, olha aqui, puxa. Olha lá, o anteprojeto de 3 a 7. Apresentação
e primeira e segunda aprovação. Meio disso que eu tô falando assim, para você fazer depois que você já desenvolveu. Faz a apresentação, você gasta um dia para fazer essa apresentação, um período da manhã, um período da tarde, né, uma reuniões. E aí o projeto legal eu pus aí de 5 a 10 dias. E a RT entrega. Mas assim, oi? Estudo usando o GPT. Sério? Gasta? Não, isso aí, se for um projeto, uma casinha, eu acho que uns 40 dias. Não, mas você não trabalha full time nela, né, Camila? Mas não é só isso. Não. Ele tem o processo mesmo. Você não senta e não faz tudo de uma vez. Impossível. Você tem que ter o processo ali de criação, de insight, pensar na funcionalidade. Isso. Nossa, até que o insight vem. Então, isso aqui, essas etapas, eu não sei, aí talvez tem mais coisas aqui no meio. Isso aí, tecnicamente, vocês é que vão especificar. Esse tempo, por que eu coloquei isso aqui? Para que a gente consiga dimensionar. Se eu tenho 3 profissionais da minha empresa, lá no meu escritório, quanto tempo eu levo para fazer a concepção? É 5 dias? Então quer dizer, se ele trabalha 24 dias, de segunda a sexta, por exemplo, segunda a sábado, 26 dias, aí você vai dimensionar sua capacidade. Sabe aquele dimensionamento que a gente falou de capacidade? Então é isso aqui que eu estou falando. Se eu tenho, quantos projetos que eu consigo desenvolver lá no escritório? Vocês têm isso dimensionado? Quantos projetos conseguem? Consegue mensurar? Você vai contar quantos tem? Oi? Quantos tem no escritório simultâneos? Porque como que vocês vão dimensionar o faturamento de vocês? Como que vocês vão estabelecer essas metas? De quanto que a gente consegue... Essas etapas para a gente fazer aquele dimensionamento. Nós vamos falar disso lá. É uma das atividades que está nas planilhas? Como é que é? É uma das atividades que está nas planilhas? Não, de vendas eu ainda não passei para vocês. Vou passar na próxima semana. Quem vai sobrar nos detalhes essa de capacidade? Dimensionamento da capacidade. Aí vocês vão pegar essas etapas. Camila, vocês vão pegar essas etapas e, por exemplo, para fazer o brief ali, o primeiro, levantamento preliminar. É uma reunião de 2 horas. Beleza. Aí depois, eu vou para o escritório com aquele briefing. Aí, essa concepção, a criação, leva o quê? Quanto tempo? 5 dias. Depois dessa concepção, para eu montar o anteprojeto, para apresentar, que é a primeira etapa que apresenta para o cliente, não é isso? O anteprojeto? Aí desse anteprojeto, a reunião de apresentação para ele, e aí depois, aí vem ali se você conseguir fazer um bom levantamento e conhecendo mais o perfil do cliente, você consegue ganhar esse tempo na concepção e no desenvolvimento. Mas isso aí geralmente a gente consegue isso no briefing, né? Você entender que o cliente, sim, o que ele quer, o que ele necessita e o que ele tem condições de pagar. Isso tem que ser de entender isso também. Então lembrar lá da sua missão que você escreveu ali, na missão lá da empresa? Sim. Que, de entender, compreender e depois interpretar, né? Eu achei assim, 2 palavras que me chamou muita atenção aquele dia de você estar escrevendo a missão. Mas é bem aquilo mesmo que a gente faz. Aí, se você consegue captar isso nesse atendimento de uma forma mais aprofundada, a possibilidade de você ganhar mais tempo ali no anteprojeto e na apresentação, ali nas etapas. Agora, importante, gente, vocês falarem com as pessoas certas, porque às vezes você faz uma reunião lá com a esposa, mas o marido não está presente, depois ele quer uma coisa completamente diferente. Aí você tem que refazer tudo de novo. Então, assim, quem são as pessoas que vão decidir sobre o projeto? Faça uma reunião com as pessoas certas. Porque se você faz com um e depois, vou apresentar para o meu filho, vou apresentar para o meu esposo e tal, é muito retrabalho.
Aí eu sempre falo, quem é a pessoa tomadora de decisão? Isso. Principalmente em empresa. Quem é o tomador de decisão? Então é a pessoa que precisa participar da reunião. Exato. Senão marca outro dia. Exatamente, é perda de tempo você marcar. Marca, conversa, por exemplo, no seu caso você trabalha com as clínicas, aí, quem são o dono da empresa tem que vai realmente decidir. Quem que vai influenciar? Você tem quem influencia, quem decide, quem paga e quem usa. E aí identificar essas pessoas é muito importante. Aí você tenta marcar reunião com as envolvidas, porque às vezes abrir. Dependendo da fase, eu falo assim, não, eu só preciso do tomador de decisão, mas ninguém pode atender. Vamos falar essas palavras, mas fala, não, agora é só com o tomador de decisão. Ponto. Acabou. Definir essas regras em contratos para a gente poder realmente. Sim, tem um contrato. Então, gente, isso ajuda muito a otimizar. E a objetividade. Às vezes, quando a gente não estabelece essas regras direitinho, o cliente vai fazer de você. Então, nós precisamos estabelecer esses limites. Precisamos. Isso é políticas internas que você precisa deixar isso definido, como funciona, para você na primeira ano, no fechamento de contrato, alinhar essas expectativas, como trabalha. E aí as regras, isso é qualidade, é compromisso que você vai assumir junto com o seu cliente. Muito importante. Então, esses prazos aqui, tem mais alguma etapa que não está aqui? Tem, né? Concepção, anteprojeto, apresentação, primeiro e segundo, projeto legal, aí vem a parte... No meu caso, eu faço projeto executivo. Eu não faço até o legal, executivo. Ah, vocês fazem até o executivo. É porque comprando o executivo, o cliente não constrói. Eu faço o executivo também. Todo detalhamento, orçamento, memoraria, tudo. Marcenaria, faz tudo. Porque Aí só já isso está aí... indo além do arquitetônico. Ela está indo de interiores também. Isso, é porque você faz o arquitetando de interiores, né, Ken? Você detalha tudo isso. E aí, essas etapas é importante. Mas o projeto está legal até Aqui, né? o arquitetônico ali, até no legal ele está ok para ser legalizado. Aí o que vocês precisam dimensionar, projeto de pequeno porte. O que eu vou chamar de projeto de pequeno porte? Eu faço clínica, eu faço projeto legal e ele vai, às vezes, para 2, 3 análises de vigilância. Sim, vai e volta. Vai e volta. E às vezes tem analista, o que acontece? Tem analista, eu já peguei projeto, mas falo, mas sabe o que a vigilância fez? Ela fez eu fazer uma circulação paralela à outra no centro cirúrgico. Não quis aceitar só uma circulação. Eu tenho que fazer uma circulação para entrar paciente e equipe e uma circulação para entrar, sei lá o que, né? Que é no centro cirúrgico. Quem é no centro cirúrgico? Me pediu para fazer uma circulação paralela. Mas isso são percepções, às vezes tem analista. Eu, na minha cabeça, eu vou botar uma circulação uma do lado da outra. Isso é um crime? Corredor aqui ou corredor aqui? Pra entrar no mesmo centro cirúrgico. Às vezes tem analista que fala uma regra, depois aí passa demora muito, passa na mão de outro, aí ele vai e volta, faz a gente voltar. Exatamente. Mas que absurdo é esse? Eu já passei por essas coisas, eu fiquei muito indignada. Corpo de bombeiro faz isso com a gente. Aí você volta na versão anterior, depois você foi lá 3 vezes, gastou um mês lá, o projeto. É assim. Por isso que a gente, conhecendo mais ou menos os esquemas, aí você já tem que tentar. Não é que é erro, não é, tipo, por exemplo, no meu caso, eu sou muito adequação. Eu faço muito mais adequação do que projeto do zero. Se uma clínica já está em funcionamento, ou se não, a clínica nem está em funcionamento, mas ela alugou um imóvel. Um imóvel comercial que tem que fazer adaptação. Entendeu? Então, assim, nem sempre a gente consegue atender 100% da legislação. Tanto é que quando a gente tem que ir com argumentos técnicos, sabe? Até provar. Tanto é que, assim, tem determinadas construções que, às vezes, ela precisa ver até antes de alugar, porque, às vezes, não adequa às exigências. É bem específico. Quando a gente pega o projeto do zero, é lindo. Nós fizemos, eu fiz uma vez uma clínica odontológica, eu fiz a parte do plano, de negócio, tudo. Nossa Senhora, que sofrimento que foi para aprovar os projetos lá. Não, clínica odontológica, a última que eu provei 17 dias, porque eu colei 17 dias muito aprovado. Nossa,
Esse cliente nosso foi muito demorado pra gente inaugurar aqui. Ordinária. Tem eu. Foi rapidíssimo, nossa senhora, porque nós penamos lá, né? Eu tava fazendo a parte, né, de negócio e tudo, né? Mas eu tava dependendo. Você atende clínico? Sim, eu tenho clientes nessa. Ah, ótimo. Já, Vamos saber. já atendi alguns segmentos clínicos. Vamos saber. A doutor Zé Pires, lá do Segantini, eu que fiz toda a parte de planejamento deles, na época a doutora Vanessa, doutor Márcio. A gente tem alguns clientes, JEP, alguns clientes na área da saúde. Bom, aí vem, né, a parte de concepção, planta baixa de forma básica e monta o direcionamento e encaminha para aqui. Gente, aqui é apenas um esboço. Esse detalhamento, vocês precisam, é importante vocês mapearem esse processo para que vocês possam dimensionar o tempo para cada uma dessas etapas, até porque quando você vai padronizando isso, você vai aumentando a sua capacidade e volume de trabalho e a sua produtividade. Então é importante a gente fazer, por exemplo, aqui a execução, a concepção, que é a planta baixa de forma básica e monta o direcionamento para a equipe e caminha para a equipe. Então, quanto tempo que eu gasto, como é que eu faço isso para que você não fica tão dependente de você. Amanhã você vai formando outras pessoas, chega novos integrantes para a equipe e tudo, ela passa por os procedimentos. Aí o anteprojeto, como é que você monta essa maquete eletrônica, faz a apresentação para o cliente, se ele aprovou, se sim, lindo, né? É difícil você aprovar um projeto primeiro, não aprova, né? Normalmente, faz as alterações do anteprojeto, conforme as solicitações dos clientes, encaminha para a elaboração do projeto legal, encaminha para o despachante providenciar a entrada, projeto na prefeitura. Então, essas etapas é importante fazer o detalhamento e como isso é feito, criar essa padronização para que venham os estagiários e eles são formados naquele processo. Então, por Como exemplo, funciona não tem isso. espaço, a gente faz tudo. Essa parte burocrática e tudo. Nossa. Até a emissão do habite também faz. Não tem isso. Legalização de projetos. Então você. Cobra fora. Pois é. Então, aí você pode criar uma área de legalização. Mas é um diferencial também. Quem? Você pode criar assim, essa parte de legalização de projeto, né? O que é a parte de projetos complementares e mostrar isso no seu portfólio para o cliente, por isso que o valor é tal. Por exemplo, quando eu estava vendo lá o projeto estrutural, todo mundo estava me mandando lá um orçamento só da parte de alvenaria. Aí o arquiteto que já me mostrou, não, por que meu projeto tá um valor mais alto? Eu estava comparando. Aí ele falou, não, vou fazer da parte da estrutura e vou fazer de alvenaria. Ah, agora eu entendi. Então, quando a gente agrega vários serviços, o cliente, nós somos leigos no processo. Então, a gente precisa ver, não, então eu faço para você isso, e faço também a parte de legalização. É um valor que o cliente, quando ele vê, ele vai valorizar. Por que ele vai pagar por aquele serviço um valor superior? Porque, né? Mas às vezes, para você é normal, mas para o cliente não. Ele não sabe o trabalho que dá uma legalização de projeto, a burocracia que né? Isso é tempo. E isso você pode treinar uma pessoa para fazer isso lá no seu escritório. E você tá mais no front para você captar mais serviço, fazer mais projetos para ele. Porque às vezes o tempo que você gasta para fazer uma operação, você pode ter uma pessoa boa ali formando alguém para fazer isso para você. Demora. Demora, tem todo Mas é bem melhor do que antes, né? Você fica pessoalmente. Então, por isso que eu estou falando, para a gente pegar tudo isso e dimensionar o tempo que a gente gasta. Quando a gente fala daquela estrutura, por exemplo, qual o tempo que eu estou dedicando no meu comercial? Qual o tempo que eu estou dedicando no meu financeiro? Qual o tempo que eu estou dedicando na execução de projeto? E dentro da execução de projeto, qual que é essa jornada toda, todas as etapas? E ali, quando você desenha tudo isso, isso fica claro o que eu posso passar, treinar. Quanto mais eu treinar pessoas para fazer aquilo que é mais operacional, mais você vai poder dedicar nas coisas mais importantes, estratégicas do seu negócio e trabalhar até menos, porque às vezes você gasta um tempo, trabalha muito e agrega menos no processo. Para dar entrada, para dar tudo redondinho, juntar a documentação. Não é só juntar.
como é que eu vou falar? Compatibilizar, né? Compatibilizar. Tem que estar lá no sistema, que tem que estar no projeto, tem que estar tudo, sabe, tudo encaixadinho. Nossa, gente, demora umas... Ai, demora uns 3 horas. Não é? E vocês usam o padrão por metro quadrado, né? Mas aí, se você vê, por exemplo, um projeto que tem uma metragem e tal, você vai, o trabalho que você gasta para desenvolver um pequeno projeto de... Não, oferecer um metro quadrado. Menor o projeto, maior o preço do metro quadrado. Quanto menor o projeto, você cobra um valor mais alto do metro quadrado. Às vezes eu nem compro metro quadrado. Eu fico um valor assim. Vocês têm algum conselho que regulamenta o valor? Não tem, mas ninguém segue. Porque senão a gente morre de fome. Ninguém fecha. Aí, então, vocês estabelecem por metro quadrado. Não, Normalmente, mas tem. Mas tem trabalho, por exemplo, tempo aqui para você ver também, você pode ver, né? Um projeto de baixa, média e alta complexidade. Dependendo do projeto, né? De um padrão maior, melhor, mas aí você vai exigir mais. Então, eu acho que tem que ter alguns critérios. Não sei, vocês trabalharam esses critérios ou trabalharam só os critérios objetivos contados no financeiro, lá na precificação? Sim. O que vai custar o projeto, por exemplo, os custos, imposto, ele deve ter feito isso com vocês. Mas outros pontos que vocês podem colocar também na precificação são valores intangíveis, que é, por exemplo, o nível de complexidade do projeto. O que é uma complexidade baixa, média ou alta? Isso pode estabelecer, né, um preço mais alto ou mais baixo, né? Um projeto que às vezes dependendo do perfil de cliente, da localização. Então, quais são os fatores que influenciam além dos números ali? Quais são esses fatores que influenciam na questão para precificar? Ok? Então, nessa parte aqui vocês mensuram isso. E vem o acompanhamento de atividades, que é a programação das atividades. Quais são essas programações de atividade e acompanhamento e o andamento dos projetos? Aí criar, eu não sei como vocês fazem o acompanhamento do status dos projetos dentro da empresa. Por exemplo, quantos projetos que estão em fase inicial, lá na parte de projeto, quantos que estão já na fase de... Ana, você está querendo traumatizar? Não, Camila, por partes. O objetivo é chegar nisso. Não, mas Agora essa é a atividade organizada, então não tem nada disso. Mas o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, é porque para vocês crescerem, eu estou falando já de empresas de arquitetura, nós estamos falando de, né, é aquela questão, nós estamos naquela fase de não, então, eu acho que agora a gente tem que fazer... Vocês querem ser empresários da Mas o que a gente agora tem que fazer é concretizar essas informações, né? Porque até então isso não existe no escritório. Ou você já fez alguma análise disso? Nunca. Então eu acho que serve muito mais como uma atividade pra gente fazer, porque não existe, eu não sei nem te falar qual que é a base de dados. Porque, Camila, você, assim, à medida que você pensar já como empresária da arquitetura, que é o nosso desafio, quando você pensa, todos nós profissionais... Quando a gente for para assessoria, vai ser fazer análise desses dados com você, no particular? Nossa, ela tá pegada com a gente. Que a gente faz toda essa organização da empresa, Camila. A gente entra, a gente parte daquela visão estratégica lá da questão da visão, dos valores e tudo, ajuda a empresa a pensar. Ajuda ela na organização, por isso nós temos muitos clientes que às vezes, lá no início, quando ele está com a ideia, a gente ajudou ele, depois ele quer crescer, ele precisa abrir novas filiais, unidades. Vamos supor que vocês vão abrir um monte de escritório lá em São Paulo. Nós temos que estar com isso tudo organizado para que esse padrão seja replicado. Amanhã eu quero abrir uma franquia. Tem bons franqueadores na área da arquitetura. Eu já vi, né, arquitetos que faz a franquia do negócio dele. A gente tem que organizar tudo isso padronizado para que você possa valorizar a sua marca e expandir isso para nível de Brasil, no exterior. Vamos supor que vamos abrir um escritório lá em Miami. Por que não exportar serviço? Eu tenho clientes que eu estou ajudando a preparar para exportação de exportar serviço. Então a gente, o mundo não tem.
tem. Aí é onde vocês querem chegar. E aí, assim, esse despertar, eu como da área de negócios, quantos negócios que um dia era pequenininha que hoje é uma potência. Eu tenho negócios que eu peguei, assim, um cliente, a própria, quando ela era ela tinha o quê? 9, hoje ela tem 17 concessionários. Então a gente faz esse trabalho de ajudar a organizar, a crescer, a expandir. Esse é o meu maior, assim, despertar isso, a sementinha que a gente lança com vocês, às vezes numa oportunidade que a gente está tendo, amanhã eu penso, nossa, é possível crescer e tornar uma rede depende de onde vocês estabelecerem, vocês querem chegar. Primeiro nós vamos organizar essa casa, e essa organização, essa padronização, mesmo que seja uma estrutura com 2, 3, 4, um dia ela pode ser uma rede. Ter 10, 15 anos. Nossa, dá uma palpitação quando a gente pensa que tem tanta coisa pra fazer. Não, mas assim, da mesma forma que se você vai me vender um projeto e falar assim, Ana Lúcia, a hora que eu quero ver sua casa assim, olha o tanto que eu tenho. Processo. Para você com muita naturalidade. Para mim também pegar e estruturar e arquitetar uma empresa, desenvolver, muito porque assim, da mesma forma. Imagina, até ver um projeto que você está me apresentando, até eu ver a casa prontinha. Então, é o mesmo trabalho. Ver uma empresa organizada, estruturadinha e tudo. E aí a gente ajuda a fazer toda essa questão, por isso que assim, mostrar para vocês essa visão do negócio, esse é o desafio do nosso trabalho aqui com vocês. Mostrar que hoje, às vezes, eu tenho, pode ser um home office, mas ele precisa já estar organizado, estruturado, desde o início, né? Então esse essa provocação que eu preciso deixar isso aqui com vocês. E aí a gente não vai organizar a casa. E mesmo quando a gente está com ela organizada, Camila, quanto mais cresce, às vezes, os desafios da organização. Aí ele vai para um outro patamar. Então a gente precisa fazer que hoje, aonde eu estou, e nos próximos 5 anos ele cria essa estrutura. E daqui mais 5 anos vocês crescem. E a gente possa olhar para, em 2023, nós estávamos assim planejando. Né? Eu estava olhando o nosso planejamento lá de 2018, e agora fazer 2023, um monte de coisas que eu defini, que foram feitas, que muitas foram. Estabeleci várias ações, então mostra que o quanto nós caminhamos, o quanto nós melhoramos, o quanto nós evoluímos e o quanto eu ainda preciso evoluir. Então essa é o crescimento que a gente tem, e o mercado tem. Olha, você vê como Uberlândia cresce. Olha quantos condomínios, quantas construções, edificações está aí. E quando a gente olha também para outras cidades, São Paulo, Ribeirão Preto e assim por diante, quantas clínicas surgiram novas, né, vão surgindo aí, tudo. Então, tem um leque de oportunidades para vocês crescerem e se posicionarem no mercado. E esse é o nosso intuito, né, no planejamento, que vocês possam delimitar aonde vocês querem chegar e a gente ajudar vocês na organização disso. Aí vem, né, as outras áreas que vão compondo. Aí tem que estar cuidando bem do comercial, tem que cuidar bem do financeiro, tem que cuidar bem da parte de capacidade produtiva, otimizar os processos para a gente ter mais capacidade de produzir cada vez mais e melhor e com mais lucratividade. Às vezes não aumentar tanto o volume, mas trazer projetos que tragam mais valor agregado e maior lucratividade para a gente trabalhar menos, focar. Às vezes eu não estou falando para a gente aumentar o volume, mas aumentar com qualidade de resultado. E esse é onde a gente precisa estar mapeando isso direitinho com vocês. Ok? E na próxima semana eu vou falar da venda em si, né? Da venda, e depois entrando aí, se der certo com a Leia, ela vai aprofundar um pouco nessa parte comportamental e fazer, né? Como que ela falou? A Leia trabalha a parte mais neural, né? Do processo. Eu senti assim, uma por parte isso que mais palavra neural mesmo. É assim, ela é um trabalho, a gente chama comportamental, mas ele mexe com o seu interior, onde você acessa a sua capacidade e você expande. Sabe aquelas coisas que às vezes a gente fica travado? Aí ela desperta isso na gente, não é isso? Solta no escritório. Mas eu fiquei já feliz
financeira, se ela não pode uma noção, hoje, se você não emite uma noção, não sei o resultado do outro. Não sei, mas eu já fiz isso um dia, entendeu? Eu fiz isso um dia, entendeu? Mas hoje, se você apertar, emite uma nota, não sei fazer, não sei. Então a gente Não, eu acho que a gente, eu sou assim, eu acho que a gente tem que saber fazer tudo. Eu já tô passando por essa pergunta agora, porque, por exemplo, a gente tem o Lumion, que é um programa. Eu não dou conta de mexer naquele gramado. Pois é. E aí eu fico na mão dos outros. Mas, Aí a pessoa, não, eu não vou. Aí eu, mas aí se você tiver aí se você tiver isso inscrito, alguém, você sabe como é que as empresas vai implantar sistema? Vai embora, tá grávida, não pode. E aí o que acontece? Então você vai ter os manuais de como acessar o Lume, por exemplo. Aí não tem jeito. Tem sim. A pessoa tem que fazer um curso, não é a mesma coisa. Não, mas tem os tutoriais. Se alguém ali bom para captar, a pessoa consegue. O problema é esse, é bom de captar. Mas Então, assim, eu sou da seguinte, assim, a gente tem que saber fazer tudo. E Mas eu não sei fazer precisa essa exceção dessa merda desse lume. mas não precisa executar. Porque o tempo que a gente está executando, você está perdendo a oportunidade de prospectar, de fazer um network, porque a venda, gente, a sua empresa pode ser mega, mas começa a venda com nós que somos donos. Os donos da empresa, por Hoje eu fui exemplo, levar minha menina se vocês pegarem um exemplo na Labornet para fazer exame. Gente, o dono da Labornet, todo mundo que entrava, olha, tudo bom dia, todo mundo fechava, confere aí seu nome, seu data de nascimento, sei o que, papai, eu lá, só pra ele esperando, né? Chamar ela.